Olá, o Alerj Debate de hoje vai aproveitar a proximidade do carnaval para falar de samba. E para falar de samba, ninguém melhor do que um especialista no assunto. Nosso convidado de hoje é o cantor e compositor Délcio Carvalho. Também participa dessa conversa o deputado Robson Leite. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer receber você aqui, Délcio. A gente vai falar um pouquinho, começar contando um pouquinho da sua história no mundo do samba. A gente sabe que, por exemplo, muitos outros sambistas têm essa história do samba ligada à família, né? As gerações que pertenceram ao samba. Como é que começou a história do samba na sua vida? Olha, cara, eu tenho muitos anos, mas bastante tempo de estrada. Eu creio que a parte mais direta assim, do meu início foi no Cartolinha de Caxias, que hoje é Grande Rio. Eu fazia parte lá de um grupo de compositores seresteiros, lá de Duque de Caxias. Depois veio a Imperatriz Leopoldinense. Eu desfilei lá durante 12 anos. E a minha integração no grupo relacionado ao Império Serrano. Mestre Fuleiro, Ivone Lara, que é a minha parceira, e o Silas de Oliveira, um dos maiores amigos que eu tive. E daí para cá, quando tudo começou, quando eu gravei a primeira música, eu me dediquei quase totalmente ao meu tempo de serviço, meu tempo disponível ao samba. A música, né? Não propriamente o samba. Eu faço qualquer estilo, tudo quanto é estilo. E por aí, nasci em Campos, estado do Rio. Lá em Campos eu comecei a aprender música, depois parei. E meu pai era músico de banda. Tem a parte importante também que eu acho que deveria voltar o estudo de música, o canto orfeônico, para a criançada, né? Eu não sei, eu acho que estão falando que vai voltar a ter nas escolas o estudo de música, que eu acho que é fundamental para abrir a sensibilidade, né, do garoto, da criança. E as sociedades arrecadadoras deviam ter também aula de música para os seus associados que querem estudar. Porque hoje em dia, atualmente, a música não era igual no meu tempo, que tinha muita música de músico de orelha, de ouvido. Hoje a garotada estuda. O negócio ficou mais profissional, né? Bastante profissional. Eu lembro que tinha músicos ritmistas que não sabiam ler, que era intuitivo, que foram obrigados a aprender a ler. Um exemplo é o Bezerra da Silva, que foi tirado de uma orquestra que estava gravando porque não sabia a música. E ele foi para a escola, aprendeu, como ele e outros, né? Atualmente todo tem que ter aquela partitura na frente, a maioria deles. E eu achava que a sociedade, BCs, Bassen, CAN, essas coisas, devia ter um núcleo reservado para que tanta sociedade recebendo dinheiro e não tem uma coisa assim, quer dizer, prolífera. Né? Não tem um retorno para a população. O cara que vai lá, faz a sua, deixa a sua obra e tal, e depois o problema do direito autoral, aí vem aquela história. Você também não nasceu fazendo música toda hora, como se fosse, né, plantar batata. Essa questão do direito autoral, né, deputado, é importante até que a gente discuta também aqui, talvez até através da Comissão de Cultura, e isso mais à frente leva até um problema mais sério, como o Délcio já conversou com a gente, que é em relação à aposentadoria até dos artistas mais antigos, o pessoal da velha guarda das escolas de samba, por exemplo, que acabam ficando desguarnecidos, sem nenhum direito
quando chegam à idade mais madura, né? Eu acho que o primeiro que levantou essa bola chama-se Nelson Sargento. A Ivonete, a mulher dele, que levou a gente a Brasília, deu um jeito das pessoas se interessarem do governo. Nós tivemos lá uma recepção ótima. Eu não sei se prosseguiu, eu acho que sim, porque ele voltou lá sem a nossa presença, né? Depois. Mas eu acho que eles estão olhando com carinho. E tem que olhar. É preciso levar a discussão adiante. O Delso traz aqui um elemento. Primeiro, quer dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com essa figura emblemática do samba, da cultura brasileira, né? Eu, como presidente da Comissão de Cultura, temos trazido pautas importantes nesse sentido, né? Nós, dia 26 de julho no Rio, é o Dia do Jongo, uma manifestação cultural belíssima que resgata a nossa tradição africana, que tem muita confusão na sociedade. Aliás, uma das motivações foi essa, né? Que confunde com manifestação religiosa ou confunde com um preconceito terrível, quando na verdade é uma das mais belas manifestações que conta um pouco da nossa história. O próprio samba já sofreu tanto preconceito. Exatamente, né? E hoje, por exemplo, o IPHAN já dá o samba como um registro imaterial, definindo o que é o samba, o que é o partido alto, o que é o samba enredo, enfim, dando toda uma definição importante para dar essa legitimidade que já existe. E aí entra até lá da política, aqui no Rio de Janeiro, há um movimento econômico organizado pelo carnaval, pelo samba, que dialoga muito com essa cultura, né? O Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro pelo seu carnaval. Isso movimenta a economia da cidade. Veja, gera trabalho, gera renda de muita gente que se organiza em torno disso. E tem que ser valorizado não só no carnaval, né? Mas tem que ser o ano inteiro. Exatamente. Né? Todos esses Só que essa economia tem como fundamento figuras históricas como Delso, como Dona Ivone Lara, como Nelson Sargento, como tanta gente que são assim, pais desse processo, que não podem ser a parte pobre disso. Veja, eu vou para além, eu quero chamar a atenção do prefeito Eduardo Paes sobre isso, é um problema. Essas pessoas precisam ter uma remuneração porque o samba passa pela história deles. Tem gente que vem ao Rio de Janeiro para ver desfile de escola de samba, mas tem muita gente que vem ao Rio de Janeiro que quer conhecer a história do carnaval, sabe? Se você vai em Madrid, você vai conhecer, por exemplo, você vai visitar o estádio do Real Madrid, do Santiago Bernabéu. Tem uma economia que se organiza em torno disso e você quer conhecer a história daquele estádio. Porque tem toda uma tradição. Se você vai em Barcelona, a mesma coisa. Se você vem no Rio de Janeiro, a gente tem Maracanã, né, tem o Cristo Redentor, mas tem o samba, o Museu do Samba, né, a cidade do samba, e tem uma história. Isso é importante, isso é um debate. A gente vai puxar uma audiência pública certamente sobre isso, para avaliar o carnaval, para discutir como é que foi o carnaval, mas, sobretudo, olhar para essa tradição, para essa raiz. Porque gera trabalho, gera renda. Tem uma questão importante que você coloca aqui, está em cima do que o Delso traz, que é essa questão do ECAD. O ECAD é uma empresa privada, teve uma CPI no Senado. E aqui na casa também. E aqui na casa também, e que o ECAD se esforçou muito para calar a CPI aqui dessa casa. A gente precisa se preocupar, um elemento importante, com o pequeno compositor, que pequeno aos olhos do ECAD, mas grande aos olhos de quem entende de cultura. Esse é o elemento que a gente faz. A própria Lei Rouanet, revisar nesse sentido, né? Não pode ser o interesse do grande capital. Tem que estar a serviço do interesse da construção cultural. Esse é o debate que a gente tem feito aqui, pressionando inclusive alguns parlamentares em Brasília. A deputada Jandira Fegali, que é uma grande parceira nisso e tem feito um trabalho importantíssimo nesse sentido com relação à Lei Rouanet. É fundamental, né, a valorização dos pontos de cultura também, enfim, olhar com carinho para o pequeno produtor cultural. E também de música. Referindo a Ivone Lara levou anos e anos para conhecer. Eu conheci a Ivone Lara no tempo que o jornal que o samba não era essa imensidade que tem agora, que falava fulano de tal, da escola tal, aí vinha o retrato, o Portela, o retrato do Zequete, Salgueiro, a Paula do Salgueiro, Pérez Serrano, Ivone Lara. É uma fotografia, aí falava da história, das receptividades, das coisas que iam acontecer lá. Eu conheci a Ivone, eu falei para ela no dia que a gente fez a primeira música, e ela já tinha idade.
Qual foi a primeira música? Hoje ela está com 91 anos. Nós fizemos a primeira música quando o Silas de Oliveira faleceu dentro de uma roda de samba em Botafogo. Olha aí, outra parte. O Silas de Oliveira morreu para ganhar R$ 50 para comprar cadernos para as filhas, que ia iniciar o ano de estudo, de escola, né? E ele morreu de infarto, estava sofrendo do coração. Foi nessa noite que a gente fez a primeira música, em referência à morte dele, fazendo uma crônica. Quando a voz do poeta calou, a natureza chorou forte. A chuva que teve, né? Foi uma noite chuvosa. E seu pranto batendo do chão parecia acompanhar a derradeira melodia que ainda pairava pelo ar. Era o samba vibrar com pureza e magia ao erguer a minha taça, que era referência ao samba, o último samba que ele cantou, que é uma parceria dele com a Ivone Lara e Bacalhau, do Império Serrano. Com euforia, ninguém há de esquecer o seu canto de raça, que a plateia entoava com toda a harmonia. E o sambista assim tombou, causando tanta emoção, mas sua arte ficará de pé dentro do nosso coração. Lalaiá, lá, lá, laiá, lalaiá, lalaiá, laiá. Essa música a Ivone completou e nasceu a primeira parceria. E dias depois o Conjunto Nosso Samba gravou e fizemos nessa mesma noite Alvorecer. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde, a esperança aparece. E daí fizemos uma parceria que eu creio que foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida, que não dava trabalho, não tinha aquele negócio de fita para lá, fita para cá. Na época nem existia fita cassete, existia aquele rolo que rodava, às vezes enguiçava, que tu queria tocar e não tocava. E nós fizemos, o falecido esposo dela falou aqui, olha, vem aqui final de semana, que ela tem umas músicas para botar letra e tal. E eu passei a frequentar a casa da Ivone Lara, comer aquela comida maravilhosa que só ela sabe fazer. E fiz amizade com os garotos, com os filhos dela, que são até hoje meus amigos. E assim, como diria, eu estava falando antes, na mesma época, o parceiro de 5 bailes da História do Rio, esse samba que eu cantei, um parceiro, Silas de Oliveira, Ivone Lara e Bacalhau, estava dentro do hospital morrendo de tuberculose. Quer dizer, já começa daí e ninguém fala mais do Bacalhau, o Império Serrano esqueceu, a sociedade esqueceu, o mundo do samba esqueceu. Né? Pois é. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, a gente volta falando mais um pouquinho dessa maravilha de samba no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.